Obrigado, Deus de poder de vitória, aleluia. Deus tremendo, maravilhoso, aleluia. Obrigado, Deus. Glória. Amém? Glória a Deus. Amém. Que tem como título a videira e os ramos. Em outras Bíblias está escrito a videira verdadeira, aleluia. Oh, glória a Deus, está escrito assim, aleluia. João 15, 5, versículo 15, nos diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Oh, glória a Deus. Uma palavra maravilhosa nesta noite para os nossos corações. Vamos levar o nosso pensamento ao Senhor e orar, aleluia, por essa palavra, para que o Senhor venha, aleluia, abrir, aleluia, nossos olhos espirituais. Venha, aleluia, nos dar sensibilidade, aleluia, para ouvir a palavra dele, aleluia, porque aqui já está dizendo: sem mim nada podeis fazer, sem a palavra do Senhor nós não somos nada, nós não podemos fazer nada, aleluia. Nesta noite, aleluia, o Senhor quer falar comigo e contigo, porque ele já se faz presente nesta noite, aleluia. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus tremendo e maravilhoso, desde já, meu Pai, nós te agradecemos por tudo, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, meu Pai, nesta noite, louvando e engrandecendo o seu santo nome, porque somente o Senhor é digno de honra e digno de louvor. Continue, meu Pai, falando aos nossos corações, Senhor Jesus, porque nós somos dependentes de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, aleluia. Glória a Deus, amém? Glória, aleluia. Aqui, aleluia, em João 15, aleluia, verso 5, aleluia. Disse, aleluia, está me dizendo: quem estás em mim dá fruto. Glória a Deus, aleluia. Em Salmo 1, aleluia, nos diz assim: serás como árvore plantada junto ao ribeiro, aleluia. Que a nossa vida venha sempre estar, aleluia, melhorando na presença do Senhor, aleluia. O versículo em Salmo 1 nos diz assim: será como árvore plantada junto ao ribeiro. Nós sabemos, aleluia, que se nós ficarmos, aleluia, na presença do Senhor, sempre nós floresceremos, aleluia. Então, aleluia, o segredo aqui é nós ficar na videira que é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aqui, aleluia, em Hebreus 6, 9 nos diz assim: o teu trabalho, aleluia, o teu melhor trabalho, aleluia, não te leva para o céu. A tua melhor faculdade não te leva para o céu, aleluia, glória a Deus. Não te torna melhor para o mundo, mas não, o seu trabalho, aleluia, pode te tornar melhor para o mundo, mas não para Deus. Aqui na aleluia, eu não estou dizendo, aleluia, que nós não precisamos trabalhar. Nós devemos trabalhar sim, porque, aleluia, nós temos que pagar, aleluia, nossas dívidas, pagar aluguel, tudo. Mas aqui está dizendo, aleluia, mas não, aleluia, que nós não viemos idolatrar o nosso serviço, aleluia. Aqui, aleluia, está dizendo, aleluia, que nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Nós temos que idolatrar o Senhor. Tudo que é idolatrado, aleluia, sem colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar, é idolatria que nós, aleluia, trazemos para a nossa vida. Se nós idolatramos o nosso trabalho, é idolatria. Se nós idolatramos o dinheiro, também é idolatria, aleluia. E, aleluia, o aparelho celular é idolatria, aleluia. Então nós que temos que idolatrar somente o Senhor Jesus Cristo, aleluia, porque só Ele pode mudar a minha vida e a sua vida. O trabalho não te leva para o céu, aleluia. Você pensa que vai se enriquecer. O inimigo muitas das vezes nos engana, aleluia. Trabalho, 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 aleluia. O corpo fica cansado, a alma abatida, e a presença do Senhor onde fica? Glória a Deus. Então todo tempo nós temos que buscar a presença do Senhor,
aleluia, glória a Deus, glorificado e exaltado é o Senhor Todo-Poderoso, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aqui, aleluia. Também, aleluia, em João 3, aleluia, está me dizendo assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, aleluia. Se nós já estamos limpos, aleluia, pela palavra, aleluia, então nós somos nova criatura em Cristo Jesus, aleluia. Nós somos, aleluia, renovados cada dia mais pela palavra do Senhor, aleluia. Cada dia que nós buscamos a presença do Senhor, nós somos renovados, aleluia. Então nós temos que buscar a presença do Senhor todos os dias nós precisamos orar, todos os dias nós precisamos nos dedicar, aleluia, a fazer a obra do Senhor, aleluia, glória a Deus, glorificado e exaltado é o Senhor Todo-Poderoso, aleluia, Jesus, Deus tremendo e maravilhoso, aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Mas muitas das vezes, aleluia, nós não pensamos desta maneira, aleluia. Nós viemos para a casa do Senhor, aleluia, em busca de algo, aleluia. Sim, o Senhor tem o melhor para dar para mim e para você, aleluia. Mas nós também temos que dar o nosso melhor para o Senhor. E nesta noite o Senhor está falando comigo e com você, aleluia. Vamos nos dedicar mais na obra do Senhor. Vamos, aleluia, buscar mais a presença do Senhor, porque, aleluia, o Senhor quer dar coisas grandes para mim, para ti, aleluia. As nossas bênçãos estão detidas, aleluia, estão retidas, estão travadas. O Senhor quer destravar nesta noite, e para Ele destravar, nós temos que entrar na grande presença dEle, do Todo-Poderoso, aleluia. Então, aleluia, vamos pedir para que o Senhor Jesus venha nos despertar, aleluia, cada dia mais, tirar esse acomodismo espiritual da nossa vida, porque a palavra dele está dizendo aqui em João 15, aleluia, 5, aleluia. Se eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem ele nada podemos fazer, aleluia. Se eu e você estamos em Cristo Jesus, nós temos que dar fruto, aleluia, glória a Deus, porque sem ele nada podemos fazer. Não adianta você acordar e ir trabalhar, aleluia, sem colocar o Senhor Jesus em prioridade na sua vida, aleluia. A palavra dele é bem clara aqui: sem mim nada podeis fazer, aleluia. A palavra, aleluia, do filho pródigo, aleluia, nos diz, aleluia, em glória a Deus, em Mateus, Lucas, aleluia, 15, vamos ler aqui em Lucas 15, aleluia, ver o que está dizendo, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido é o Senhor Todo-Poderoso, aleluia. Lucas 15, aleluia, Deus tremendo e maravilhoso. Vamos, aleluia. Vocês, aleluia, que gostam de Bíblia, vamos ler a Bíblia, aleluia, glória a Deus. Sem a palavra do Senhor, nada podemos fazer, aleluia. Aqui, aleluia, em Lucas 15, 11, nos diz assim, aleluia, oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo desoladamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Aleluia, glória a Deus. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos e apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que o porco comia, porém ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padecendo fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dar-lhe-ei, pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado
filho, aleluia, glória a Deus, fazendo como um dos seus jornaleiros, e levantou-se e foi para com seu pai. Quando ainda estava longe, viu-se seu pai e se moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou, aleluia, glória a Deus, glorificado e exaltado é o Senhor Todo-Poderoso, aleluia, Deus tremendo e maravilhoso, aleluia. A palavra de Deus aqui está dizendo, aleluia, glória a Deus, que esse filho, aleluia, pediu, aleluia, parte da fazenda, aleluia, para o seu pai, aleluia, glória a Deus. Aleluia, eu quero, aleluia, dai-me, eu quero dinheiro, aleluia. E o pai, aleluia, para não segurar, aleluia, ele, o pai abriu a porta. Nós sabemos que nós somos servos do Senhor, nós somos filhos, nós não somos escravos do Senhor. Se nós queremos andar com as nossas próprias pernas, o Senhor abre a porta, ele deixa nós andar, aleluia. Mas nós sabemos, aleluia, que sem Jesus nada podemos fazer, aleluia. Como diz aqui João 15:5, sem mim nada podeis fazer, aleluia. Esse filho aqui, pródigo, ele pensou que sem o seu pai, ele poderia, aleluia, fazer alguma coisa. O pai dele deixou ele andar. Esse pai que ele está dizendo aqui é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu pai, ele é o seu pai, aleluia. O Senhor Jesus só quer dar coisas boas para mim, para ti, aleluia. Mas esse filho pródigo aqui, aleluia, ele queria andar com as suas próprias pernas. O Senhor deixou ele ir, aleluia. Mas ali, aleluia, a palavra de Deus diz que ele gastou todo o seu dinheiro, aleluia, em festa, aleluia, tudo que não agradava ao Senhor. E ali, ele gastando tudo, aleluia, ele foi atrás de um serviço, aleluia. E o serviço que ele encontrou foi para cuidar de porcos, aleluia, glória a Deus. Sendo que na casa do pai dele ele tinha tudo, aleluia. É que nem eu e você, aqui nós somos servos do Senhor, nós somos filhos do Senhor, nós temos tudo. O que é que nós queremos? Ir lá para o mundo? O mundo não tem nada de bom para nos oferecer, aleluia. Tudo, aleluia, é passageiro, tudo é enganoso, aleluia, glória a Deus. Aqui, aleluia, nós somos livres, aleluia, para adorar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor, aleluia. Lá no mundo não, aleluia, o povo é escravo da bebida, aleluia, aleluia, das drogas, aleluia, é cavalo de Satanás, mas nós não somos, aleluia, cavalo de Satanás, nós somos filhos do Senhor, o Todo-Poderoso, aleluia. Ele tem coisas boas para mim, para ti, aleluia. Então vamos, igreja, aleluia, dar fruto, aleluia, porque sem Jesus nada podemos fazer, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aqui a palavra de Deus nos diz, aleluia, que aquele filho, aleluia, ele caiu em si, ele disse, me levantar-me-ei e irei ter com meu pai, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quantos, aleluia, não tem caído ainda em si, que nesta noite nós viemos, aleluia, nos preocupar e pensar da onde o Senhor nos tirou e aonde nós estamos hoje, aleluia. A vida que você vivia há 10, 15 anos atrás e hoje, aleluia, o melhor não é estar na presença do Senhor, porque o meu Deus, ele tem tudo para mim, para ti. O melhor, Senhor, aleluia, quer nos dar, aleluia. Basta somente nós ser obedientes na presença do Senhor, aleluia, glória a Deus. Aquele filho, ele foi desobediente, mas nós temos que ser obedientes, aleluia. Oh, glória a Deus, glorificado e exaltado é o Senhor, o Todo-Poderoso, aleluia. E aqui nos diz, aleluia, que o pai, aleluia, disse, você quer? Então seja livre, aleluia. Como eu não quero você como escravo, eu te dou tudo que você quer. Vai, filho, seja livre, aleluia, glória a Deus. E aquele filho foi, aleluia. E ele, aleluia, pensou, aleluia, na casa do meu pai eu tinha tudo, tinha comida, aleluia. E agora que eu estou passando fome, eu vou voltar, aleluia, para a casa do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Está escrito, aleluia, na Bíblia que o pai não foi atrás do filho, aleluia, o filho pródigo, aleluia, aleluia, porque ele pegou seus bens e foi embora, aleluia. A Bíblia, aleluia, não diz que está escrito que Deus, aleluia, ficou na porta, aleluia, esperando o filho, aleluia, porque, aleluia, o filho não é escravo.
aleluia, voltar para a presença dele, aleluia, glória a Deus. O Pai, aleluia, ele jamais esquece do Filho, aleluia. Muitos dizem o Senhor mudou, aleluia. Eu quero dizer nesta noite que o Senhor não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus de ontem e de hoje. Ele está de braços abertos, aleluia, esperando somente eu e você se chegar até ele, aleluia, porque a palavra dele nos diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não somos nada, nós somos 100% dependentes do Todo-Poderoso, aleluia, porque ele é grande, porque ele é tremendo, porque ele é maravilhoso. É por isso que o nome dele chama Senhor dos Exércitos, porque ele comanda tudo, ele está no controle de tudo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Esse Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso, e operando ele, quem impedirá, aleluia. Muitas das vezes, aleluia, o inimigo coloca na nossa mente, aleluia, e para a igreja, para quê? Fazer o quê? Como esse filho pródigo fez, aleluia. Mas o melhor lugar é estar na presença do Todo-Poderoso, aleluia. Esse Deus, ele é maravilhoso, esse Deus, ele é tremendo, aleluia. Então não vamos, aleluia, desfalecer, aleluia, porque, aleluia, muitas das vezes nós oramos, nós pedimos, aleluia, e não aconteceu ainda, porque não foi chegada a hora, aleluia. O relógio do Senhor é diferente do meu, do seu relógio, aleluia. Glorificado e exaltado é o Senhor Todo-Poderoso, aleluia. O Senhor, ele não trabalha, aleluia, da forma como nós queremos, aleluia. Ninguém controla o Senhor, oh glória a Deus, aleluia. Deus tremendo e maravilhoso, tu és fiel, Jesus, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Em Mateus, aleluia, 24 hoje, aleluia, nos diz, aleluia, o princípio das dores não é perto, aleluia, dos princípios. Jesus está dizendo, é como uma mãe que está, aleluia, perto de dar luz, aleluia, oh glória a Deus, glorificado e exaltado é o Senhor Todo-Poderoso. Vai ter, aleluia, uma hora, aleluia, dentro da terra que ninguém mais vai suportar as guerras, o remor e desguerra, aleluia, o esfriamento do amor, a perseguição, aleluia. Mas o Senhor está dizendo, aleluia, isso tudo são princípios de dores, aleluia. Nós, aleluia, que somos mãe, nós sabemos, aleluia, que na hora, aleluia, que o filho, aleluia, chega o momento de dar a luz, aleluia, vem aquelas dores e vai diminuindo e as contrações vêm, aleluia. Nós sabemos muito bem disso. É disso que a palavra de Deus está me dizendo aqui em Mateus 24, 8, aleluia. O Senhor de guerra já está aí, aleluia. Esfriamento, aleluia, do amor de Jesus está aí. A perseguição, aleluia. A humanidade, aleluia, cada vez mais, aleluia, está se esfriando, aleluia, precisando de paz, aleluia. E aonde não há paz, o Senhor Jesus não habita, aleluia, porque o Senhor Jesus, ele é paz, ele é amor, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Deus tremendo e maravilhoso, aleluia. Nesta noite eu quero dizer, aleluia, que eu e você, nós temos que, aleluia, que nós viemos fazer, aleluia, uma aliança com o Senhor, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Nós somos abençoados, aleluia, aqui na terra, aleluia. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos do dinheiro, aleluia, mas nós temos que dar o nosso melhor para o Senhor, aleluia, glória a Deus, glorificado e exaltado é o Senhor Todo-Poderoso. Sem mim nada podeis fazer, sem Jesus eu e você não somos nada. Então vamos, igreja, aleluia, nos despertar, buscar mais a presença do Senhor, porque a volta do Senhor está aí, e muitos, aleluia, estão dormindo no sono, aleluia. Aleluia, do acomodismo espiritual. Vamos pedir, aleluia, que o Espírito Santo de Deus venha cada dia mais, aleluia, segurar nas nossas mãos, dando força, aleluia, umas às outras, aleluia, glorificado e exaltado é o Senhor Todo-Poderoso. Eu vejo dizendo aí que é um palito só, aleluia, para quebrar fácil, mas se nós nos unir, 1, 2, 3 palitos, 6, 7, já é mais difícil de quebrar. Então vamos nos unir, igreja, em oração, aleluia, pedindo que o Senhor Jesus venha, aleluia, nos dar força, vigor, aleluia, tirar todo esse acomodismo espiritual
espiritual, para que nós possamos, aleluia, buscar mais a presença dele, porque sem ele nada podemos fazer, sem ele nada podemos fazer. A palavra do Senhor é muito clara aqui, aleluia, em João 15, aleluia, 5, aleluia. Então vamos, igreja, aleluia, nos despertar mais na presença do Senhor, aleluia. O pastor, aleluia, falou que o Senhor Jesus, aleluia, precisa, aleluia, de nós, aleluia, glorificado na casa dele, aleluia. Eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, aleluia. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então vamos dar fruto na casa do Senhor, vamos dar o nosso melhor na casa do Senhor, porque, aleluia, o Senhor Jesus, aleluia, ele conta comigo e contigo, aleluia. Oh, glória a Deus, glorificado e exaltado é o Senhor Todo-Poderoso. Que as palmas venham, aleluia, louvar o nome santo do Senhor, que a palavra do Senhor venha falar mais ao meu e ao seu coração, amém, oh, glória a Deus, aleluia. Assim eu vou